Oi, oi. Olá, gente bonita, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Jane. Se for a primeira vez que você está chegando nesse canal, eu gostaria de fazer uma pergunta a você. Quer morar nessa casa por alguns minutos diariamente ou não? Porque nem sempre dá para pôr vídeo. Se você sentir essa vontade, por favor, se inscreva, eu vou ficar muito agradecida. E comente, compartilhe com seus amigos, familiares. Para os moradores da casa já sabe, né? Cheiro, beijo, abraço bem apertado. Gente, a respeito do último vídeo, porque o narcisista fica calmo e gentil às vezes, né? Faz parte da natureza humana, né? Eu recebi muito e-mail, muitas perguntas sobre isso. Isso faz parte da natureza humana. Ninguém aguenta ser ruim o tempo todo. Ninguém aguenta ficar com raiva o tempo todo. Porque a própria pessoa se envenena, né? Com sua raiva, com sua malcriação, com seus maus hábitos. Então é preciso dar uma pausa. Só que essa oscilação de comportamento do narcisista, do sociopata, do psicopata, de pessoas obnóxias, essa oscilação no comportamento provoca em suas vítimas a dissonância cognitiva. E um dos subprodutos da dissonância cognitiva é a dúvida. Por quê? Uma pessoa está te machucando, aí de repente aquela pessoa chega com presente, com agrados, com viagens, com isso, com aquilo. Você fica realmente na dúvida. Mas ontem essa pessoa fez isso, mas tal dia essa pessoa fez aquilo. Você enlouquece, você enlouquece. Você não tem certeza mais de nada, né? Aí você fica na esperança e na ilusão de que a pessoa realmente te ama. Mas não é. É uma forma, uma das ferramentas que o narcisista e outras pessoas com essas doenças, é uma das ferramentas que eles usam para entender e estudar a sua vítima. E uma das coisas também, né, que eles observam é a sua resiliência. Até onde você vai aguentar, até onde você vai suportar. Quanto mais você suporta, mais ele pratica as maldades e o comportamento deles. Porque eles são doentes, né? Qualquer maldade é uma doença. Não é um comportamento normal humano. Mas tem uma coisa importante para mostrar para vocês. Vocês se lembram daquela campanha Me Too? Uma campanha internacional que tomou uma proporção internacional. Olha o resultado aqui, ó, tá? Olha o resultado aqui. A pessoa, para quem não sabe, esse é um dos homens multimilionário. A palavra é multi, não é milionário, né? Ele é multimilionário. Ele é o produtor mais famoso de Hollywood, né? Harvey Weinstein. Ele foi condenado a 29 anos de prisão, tá? Por essas duas aqui. Essa mais novinha é a atriz Jessica Mann e a outra que tá atrás é Miriam. Essa outra que tá atrás, ele desviou, né, a rota de um avião para levar ela para um lugar e fazer o que ele fez, né? Então, ele foi condenado por estupro, né? Assédio sexual. Ele foi condenado a 29 anos de prisão. Porém, no próximo mês, no mês de março, ele vai voltar à corte para responder
por outras, tá? Só por essas duas, ele tem 67 anos. Ele pegou 29 anos, então ele vai passar o resto da vida na prisão, né? Se ele tiver vida para viver esses 29 anos. Mas o jornal aqui, o jornal, sabe? Esse jornalista aqui, não foi, é um jornalista, homem, né? Ficou do lado da justiça, claro. Olha o que ele disse. O desgraçado, é o que está escrito aqui, olha, gente. Vou mostrar para vocês, tá? Eu gosto de mostrar, gosto de fazer tudo direitinho. Quem sabe ler inglês vai ver. O desgraçado produtor de Hollywood, olha aí o que está escrito, ó. Tá vendo? O desgraçado produtor de Hollywood foi condenado, foi condenado como culpado por 2 ataques a mulheres, né? Que vocês sabem, né? Em terceiro nível de assalto, de assalto de crime sexual, né? O veredito se deve à campanha Me Too, que tomou proporções internacional e fez com que esse multimilionário, não falei que ele era multimilionário? Fosse levado à corte, né? Então, foi em Manhattan, segunda-feira. Ele fez isso com 8 mulheres. 8 mulheres que apareceram para denunciar, mas ninguém sabe, né, se tem outras. Gente do céu, o que é isso? É um doente. Sabe o que é isso? A pessoa é famosa, né? Aí é o teste do sofá. Você quer ser atriz? Você vai ter que fazer o teste do sofá. Você quer ser atriz? Você vai ter que passar como se diz? Pink Book, eu não sei, eu esqueci em português, né? Pela agenda cor-de-rosa, né? Como se diz lá no Brasil. Então é isso, né? As pessoas que têm poder, as pessoas que têm dinheiro, acham que pode fazer o que bem quiser. Mesmo morando e vivendo em um país que tem lei, que tem justiça, como os Estados Unidos. Lá, nos Estados Unidos, não importa o status social que a pessoa tem e muito menos o dinheiro que ele tem no banco, porque ele é multimilionário. Se fosse no Brasil, a pessoa estava lá pulando carnaval, uma hora dessa, né? Mas não. Nem aqui na Inglaterra, nem na maioria dos países europeus, nem nos Estados Unidos, crime de assalto sexual não prescreve. Entenderam? E nem tem essa história de que a pessoa é rica, não vai para a corte. Vai sim, sabe? E aqui vai preso. Então a pessoa vai passar o resto da vida na prisão. Ele tá doente, né? Ele chegou em uma cadeira. Não tem disso não, tá? O cara tá lá, olha aí. Ele chegou nessa... É tipo um carrinho, sabe? Para a pessoa se apoiar, para andar. E ao mesmo tempo é uma cadeira, né? Para a pessoa sentar. Ele chegou nisso aqui. Ele chegou empurrando isso aqui porque ele tá doente, tá? Ele tá doente mesmo. E Jéssica foi em 2013 e Miriam Arley foi em 2006. Mas ainda tem mais 6 vítimas para ele ser julgado, né? Imagina, vai pegar mais de 100 anos de prisão, não vai sair da cadeia nunca. Deveria ir para aquele negócio de... Não, não. Lá que toma aquela injeção para... Bem, no Brasil nós temos aquela história famosa, né? De José Maia com aquela Sui, né? Sui, que não deu em nada, né? Ela foi intimidada e ficou uma interrogação, tá? Porque no Brasil é assim. A mulher intimidada, ela avança. Ela faz a denúncia. Aí ela é intimidada.
ela fica com medo e aí ela para. Então, a justiça entende, ou a polícia entende que aquela pessoa estava mentindo. Porque quando a pessoa para a denúncia, para o processo, é a mesma coisa de dizer, eu menti, eu fiz uma denúncia falsa. Então, essa SUI, ela abriu um precedente para que a justiça não leve a sério o abuso sexual, não leve a sério o abuso emocional, não leve a sério o abuso físico, né? Porque ela teve apoio, ela teve um apoio nacional, ela teve apoio do Brasil inteiro, e ela parou, e ela recuou, e ela não foi à frente, ela não quer falar sobre esse assunto. Ele entrou em depressão, ele ficou doente, né? Ele é uma pessoa amada, né, pelos brasileiros. Eu mesmo gosto do trabalho que ele fez. O ato que ele praticou com a menina não tira o trabalho, a qualidade do trabalho dele e nem diminui o ator que ele é, tá? Isso aí é uma coisa separada da profissão. Mas eu estou me referindo a ela ter recuado. Ela deveria, não importa as ameaças que ela recebeu, não importa o que ela ia passar. Ela deveria ter ido até o fim e pedido garantia de vida para a justiça, né? Mas ela preferiu parar e se calar. Isso não prejudicou a ela. Isso prejudicou a todas as mulheres que passam por abuso no Brasil. Outra coisa que me pediram para falar. Do pastor Felipe Heiderich. Acho que é Heiderich. Recebi o link 15 vezes do vídeo do pastor Felipe, que deu a entrevista para Antônia, né? Do canal Na Lata. Eu recebi centenas de e-mail. Chega, estou com a mão doendo. Mas eu não vou falar sobre esse assunto. Por uma simples questão. Eu teria que fazer um vídeo. O YouTube da Inglaterra está agora, tem que se reportar ao YouTube dos Estados Unidos. As leis dos Estados Unidos não permitem que as pessoas fiquem falando coisas de casos que envolvem criança. Então, porque a Inglaterra saiu da União Europeia, antes era na Irlanda o escritório do YouTube, e agora, por ter saído da União Europeia, então o YouTube da Inglaterra agora tem que se reportar aos Estados Unidos. E as leis de lá são muito severas. E as mesmas leis que se aplicam lá, aplicam nos vídeos que vão para o YouTube aqui, tá bom? É por isso que eu não vou falar sobre o assunto. Mas sobre ela, sobre a tal da Bianca Toledo, na minha opinião, tudo que eu estudei, tudo que eu sei sobre esse tipo de personalidade, eu acredito que ela seja uma sociopata. Isso se ela não for uma psicopata. Mas por que eu acho que ela é sociopata? Porque se ela fosse uma psicopata, ela teria matado ele, ela teria prendido ele em um quarto, em casa, e torturado ele, né? Até ele confessar coisas que não fez e teria matado ele aos poucos, tá bom? Mas, como o sociopata, ele é mais engenhoso e ele é mais sádico, e foi o que ela fez com ele, né? Ela fez ele passar por todas aquelas torturas que ele passou. Isso é uma mente sádica, a mente dela, porque ela queria ver ele sofrer e ele ser, como se diz assim, passar pelaquela vergonha nacional. Isso é uma coisa de sociopata, então eu acredito que ela seja. Mas eu não conheço a história dela, eu não posso afirmar. Mas as características do crime que ela cometeu contra esse senhor é de uma pessoa sociopata.
Vocês se lembram de Assange? Olha como ele tá velhinho, gente. Em pouco tempo esse homem ficou assim velho, olha. Ele tá com esse boné aí e ele... Olha o que tá escrito aqui, né? Que ele colocou a vida em risco por revelar segredos dos Estados Unidos. Isso aqui é outra história, mas eu só mostrei a vocês como uma pessoa pode ser destruída pelos atos que cometem, né? Ele foi também acusado de assalto sexual, mas tudo indica que isso não aconteceu, entendeu? O problema dele é porque ele revelou coisas, documentos secretos dos Estados Unidos. Pois é. Então, as mulheres brasileiras precisam lutar, tá? Se unirem e lutar para que esses narcisistas, sociopata, psicopata, seja lá o que for, sejam punidos por seus crimes, tá? Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tô sempre falando para vocês, mas parece que vocês não entendem. O narcisista, ele é um criminoso emocional. Porque vocês ficam me contando história e falam, e colocam assim, vocês me mandam e-mail, me mandam mensagem, o narcisista... Gente, existe uma diferença. Não existe narcisista sociopata. Ou ele é narcisista, ou ele é sociopata. Vocês estão entendendo? Ou ele é sociopata, ou ele é psicopata. Mas a pessoa não é as duas coisas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Sociopata, na Europa, nos Estados Unidos e alguns países da Ásia, são pessoas consideradas com um distúrbio chamado antissocial. Botem isso na cabeça. Antissocial é o sociopata. É aquela pessoa que desde criança, desde menino, desde a época da escola, ele quebra regras, tá? Ele começa a fumar cedo, ele começa a beber cedo, desde criança, né? Antes da adolescência, ele já começa a beber, já começa a fumar, já começa a usar droga. Normalmente eles vão para os crimes, eles não respeitam mãe, eles não respeitam irmã, eles não respeitam pai, eles não respeitam ninguém, não respeitam professores. Então, esse é o sociopata. As companheiras dele, eles são perversos, eles são sádicos, tá? Então, existe uma separação. O sociopata, ele abusa emocionalmente e fisicamente. O narcisista, ele abusa emocionalmente, tá bom? O psicopata, ele é um doente. Ele tem um problema, ele nasce daquele jeito, então ele não vai mudar. Já é uma história totalmente diferente desses outros dois, tá? Então, vocês não fiquem classificando todo mundo, botando todo mundo no mesmo saco. Porque existe diferença, tá bom? Narcisista é narcisista, sociopata é sociopata, psicopata é psicopata, obinóxio é obinóxio, que são as pessoas ignorantes, aquelas pessoas assim que parecem uma mula quando empaca, tá? E que não ouve ninguém, tudo para ele tem que ser do jeito que ele quer. Então, cada distúrbio desse, cada desvio de personalidade desse, é uma coisa, gente. Não é para pegar e misturar e botar todo mundo num saco, não. Porque um pratica uma coisa, o outro pratica a outra, tá? Então, vamos separar as coisas e entender, porque eu já expliquei isso para vocês de uma forma bem séria.